Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. O tema de hoje será desvendando os segredos da fome emocional. E aí, vocês sabem o que é esse assunto? Alguém aqui também sofre com essa questão de fome emocional? Hoje é uma sexta aí na quarta, né? Tem feriado amanhã. E para vocês, é um sextou ou vocês vão trabalhar no feriado? Boa noite para quem está chegando. Vamos ver se esses comentários aqui hoje ficam tranquilos, se o Instagram ainda tá com o mesmo problema das últimas lives. E aí, vocês sabem o que é fome emocional? Pelo jeito está da mesma forma, vou ter que ir subindo aqui os comentários. Vocês sabem o que é fome emocional? Vocês sofrem com isso? Qual a emoção que pode desenvolver essa vontade, né, de resolver com o açúcar, o carboidrato? E qual situação que você vai procurar por esses alimentos? Eu sinto mais quando eu tô ansiosa. Se eu estiver ansiosa, tiver algum doce por aí, principalmente chocolate, com certeza tem que tirar de perto ou fazer outra coisa. Agora, se eu estiver triste, parece que passa alguma coisa aqui que não desce nada. E vocês? Qual o tipo de emoção desregulada no seu corpo que você tem vontade de comer? Então, o que é essa fome emocional? Então, é quando você tem essa necessidade, né, por comer, só que não é uma necessidade fisiológica. É quando você está com alguma emoção desregulada e que você quer resolver esse tipo de emoção com o alimento. E aí você acaba descontando isso no açúcar e no carboidrato. E você tem opções o quê? Não saudáveis. Você acha que quando você está com essa fome emocional, você vai sentir a vontade de comer uma salada, um legume, alguma coisa assim? Infelizmente não, né? O que nós vamos buscar é realmente esse outro tipo de alimentação, né? Essas besteiras, vamos assim dizer, para poder saciar, resolver essas emoções que nós não estamos conseguindo lidar. E isso pode acontecer, né, com nós adultos, com as crianças, né? Aproveitando que está chegando o Dia das Crianças, eu atendo muitas crianças aqui com compulsão alimentar também, desencadeando essa fome emocional. E aí, que tipo de emoção que pode, né, desregular no seu corpo e que você pode sentir essa fome emocional? Vai ser ansiedade, né, como é o meu caso. É aí que eu tenho vontade de comer, se é a formiguinha, tem vontade de comer. Tem pessoas que são pela tristeza, tem pessoas que sentem pela tensão, pelo tédio, né? Tem pessoas que estão com vazio, que não sabe tampar esse vazio, não sabe como resolver. Já que eu não sei resolver, eu vou resolver com chocolate, eu vou resolver com uma comida, que aí fica mais fácil para boa noite, para resolver esses problemas. Continua esse problema aqui dos comentários, né? Carlos Augusto, não consegui resolver ainda. Mas enfim, vamos continuar a live. Depois volta ao normal. Já é a terceira live que tá com esse problema. Mas como você falou aquele dia que é no Instagram. Então, aí tem a questão, né, dessa solidão, do tédio, quando a pessoa tá muito estressada, que ela quer aliviar as tensões e não sabe como resolver isso. Então procure outras formas de você aliviar, né? Não é desembalando aí algo industrializado, né? Tem outras formas de que você pode fazer para aliviar isso. E aí o que pode, o que isso pode, né, gerar no nosso corpo? Então, quando o nosso corpo ele entende que se eu comer essa comida vai me aliviar essas emoções, ele começa a associar de que se eu comer, isso vai ser prazeroso. E aí acaba desencadeando tudo isso. E aí começa a virar esse ciclo. E aí as pessoas começam a querer buscar mais por comer açúcar, por comer mesmo o carboidrato. E aí tem pessoas também que acabam... tem pessoas que comem porque estão também em lugares bons. Então não é só, a gente está falando muito da questão de emoções, né? Que desreguladas, meu pai bebe cerveja para aliviar.
E aí tem pessoas que acabam também em momentos felizes quando você se reúne, né? Por exemplo, em uma festa de aniversário, em um casamento, em um chá revelação, como eu estava no final de semana. Você não tá com as emoções assim alteradas, né? A não ser os pais que estavam curiosos. Mas você tá ali comendo, você sentou numa mesa, tá todo mundo comendo, e aí você começa a fazer esse ciclo porque tá imitando o outro no automático. Na hora que você vê, você já tá comendo, você não está com fome. Mas aí você começa a ver o outro comendo e vai pegando, né? E aí você, toda hora também, forma de premiação por alguma pequena conquista. Mas aí que tipo de premiação que você está oferecendo para o seu corpo? Eu sei que dá vontade de ser alguma besteira, né? Mas aí você pode colocar um outro tipo de premiação. Se a comida para você não vai ser, tipo, vou comer um prato de salada. Não, isso não vai ser uma premiação. Mas o que você pode fazer a mais para o seu corpo para que você não queira comer esse doce, né? Comer, a não ser que realmente você está mais tranquila, meu dia do lixo, né? Como dizem por aí, eu comi a semana toda bem. Então aí tudo bem, você pode sim optar por isso. E aí também tem essas questões, né? Como eu estava falando, de coisas positivas também. Lugares que você está se sentindo bem, então você não está com essa emoção desregulada, você está ali feliz, celebrando, e aí você acaba comendo. E aí o nosso corpo, quando nós vamos comer essa questão do açúcar, de carboidratos, eles começam a alterar os neurotransmissores do nosso corpo, como a dopamina, por exemplo, que vai dar essa sensação de prazer. E aí o seu corpo entende, se eu comer, isso vai me dar sensação de prazer. Então eu posso sim comer esse doce porque vai me fazer bem. Só que você só está deixando essa emoção escondida e não está resolvendo o problema, que é o principal. E aí não adianta. Quando os hormônios estão alterados, também pode dar essa vontade? Sim. Né? Se as mulheres, né? Se tiver mulheres aqui comigo, quando nós estamos de TPM, né? Vem aquela, não, hoje eu posso, estou de TPM. E aí você quer comer um monte, uma caixa de bombom, uma barra de chocolate de uma vez. Porque os seus hormônios estão, seu corpo está passando por uma desregulação. E aí você acaba querendo descontar nisso. Dá essa sensação de prazer. Muitas vezes, né, ficamos irritadas, tem mulheres que ficam mais emotivas. E aí dá vontade de comer o quê? A besteira. E aí entra nessa questão da fome emocional. E aí você precisa começar a ter consciência, dar essa consciência para o seu corpo. Como que você, em quais momentos que eu estou desencadeando isso? É quando, então eu gosto muito de falar para os pacientes a questão de você fazer um diário mesmo. Eu passei por, como que eu descobri que na ansiedade que eu tinha vontade de comer? Porque às vezes a gente vai entrando tanto no automático que nós não percebemos em qual momento que você tá buscando mais, né? Esse açúcar, né, esse prazer com essa besteira pro seu corpo. E aí começa a observar qual o gatilho, o que desencadeou isso no meu corpo, que tipo de emoção que estava alterada, tem alguma coisa nesse momento que eu posso fazer para tentar distrair? Porque se não é uma necessidade fisiológica do seu corpo de comer, se você substituir naquele momento, fazer alguma outra coisa para poder distrair mesmo a sua mente, sair agora assim desse mundo assim de vontade de comer, você vai ver que seu corpo não vai ter mais essa necessidade. Então você já viram também aquelas pessoas que falam, eu tô com fome, mas eu tô com fome disso. E você acha que isso é uma necessidade do seu corpo? Porque quando nós estamos com fome, você vai comer o que tiver. Não tem gente que fala que o melhor tempero é a fome? Quando você está com fome, você não quer comer o que está ali rápido para poder saciar essa vontade? Agora, se é uma fome emocional, você vai conseguir ficar sem comer naquele momento? Não, porque aí você vai sentir fraqueza, sentir outras respostas do seu corpo. E aí é uma boa opção de você ver como que seu corpo está reagindo. Você está realmente com a fome emocional ou você precisa mesmo comer naquele momento? Uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia é a água. Então, se eu comecei a ficar, eu vi que eu comi e logo tô com fome de novo. O que eu começo a fazer? Eu vou beber água, porque aí se eu bebo a água e eu continuo, é porque realmente eu tô precisando comer naquele momento. Mas se não, já passou, eu fui fazer outra coisa, então era fome emocional. E aí você começa a entender melhor o seu corpo. Começa, vai fazer uma atividade física, vai falar com alguém que você gosta, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, porque aí você começa a substituir. E aí você começa a entender esse processo no seu corpo. Porque se a gente for comer
tanta coisa que a gente passa numa semana, por exemplo. Se toda hora que você passar por alguma, que a sua emoção fica desregulada e você tem vontade de comer, imagina, né? Como que vai ficar? E aí depois começa aquele ciclo de culpa, de frustração, que você, não, eu tô bem, tô conseguindo fazer tudo direitinho. Aí chega alguém no ambiente com alguma comida tentadora. E aí você come. Aí depois vem o quê? A culpa e a frustração. E aí você começa a ter, começa a se olhar no espelho, não começa a se identificar. E aí vai gerando todas essas questões e esses problemas. Outra coisa também, outra dica que eu falo bastante, quando você começa a fazer dieta, parece que você fica com fome de coisas específicas mesmo, porque seu corpo está sentindo falta. O carboidrato, o açúcar, ele é como se fosse uma droga mesmo para o nosso corpo. E aí você começa a sentir saudade, vontade, você fica doido mesmo por aquilo. E aí isso aí entra numa observação bem interessante sobre a questão das pessoas fazerem dietas rigorosas sem acompanhamento. Principalmente agora, né, nesse mundo aí da era digital, você entra no Instagram aqui, por exemplo, e aí você vê uma blogueira que você acompanha e que simplesmente ela emagreceu 10 quilos muito rápido. Aí ela vai lá no próximo story e posta o quê? A dieta que ela seguiu. E aí você que acompanha e se identifica com aquela blogueira, se ela conseguiu, eu vou fazer também. E aí você começa a querer colocar a dieta rigorosa dela na sua vida. E aí você começa a entrar nisso. Você começa a seu corpo querer coisas específicas e aí você vai tentando manter. Aí chega uma hora que você não dá conta. E aí você acha que a sua compulsão alimentar vai piorar? Vai, porque você desregulou, você ficou ansioso, você ficou frustrado, você se sentiu culpado por não dar conta de perder também os mesmos 10 quilos que ela perdeu. E aí começa a entrar naquele ciclo. Então, se você tá precisando fazer uma reeducação alimentar, é isso que você tem que fazer, uma reeducação alimentar acompanhado de um profissional que possa te auxiliar. Pare de seguir dietas que alguém fez, que eu vi lá no Google, porque deu certo, para fulano vai dar certo na minha vida. Não. Cada um tem uma rotina, cada um faz um tipo de atividade física, cada um tem outras questões. Fez exames, como é que são os seus hormônios, você precisa acompanhar isso e você precisa ver como é que isso tá na sua vida e como se encaixar, porque o profissional que for te acompanhar, ele vai fazer da forma que precisa. Então, se ele precisar fazer uma dieta rigorosa, pelo menos você está sendo acompanhado. Então, se você sentir essa vontade aí de coisas específicas, você sabe quem procurar. Então, por favor, gente, pare de achar que a gente pode resolver tudo sozinho. Tem profissionais específicos justamente para isso, para nos acompanhar e nos dar suporte quando nós precisamos. Então, assim, se você está precisando, né, melhorar os hábitos, já reconheceu, eu senti, Débora, o que você falou lá das emoções, eu acabo querendo resolver isso com a comida na minha vida. Então, o que você pode começar a fazer? Começar a preparar a sua refeição. Então, uma coisa que eu faço na minha vida que fez muita diferença foi quando eu comecei a organizar a minha alimentação da semana. Então, hoje, aqui na clínica, né, que eu passo praticamente o dia todo aqui, eu faço minhas marmitas da semana e deixo aqui. E aí, na hora que eu estou com fome, eu não tenho outra opção. Porque se eu deixo uma barra de chocolate aqui na minha gaveta, que eu já fiz isso na vida, claro, com certeza, aí eu tinha desculpa de que, tem hora que eu tô com uma vontade de um doce, tem hora que eu tô estressada, eu vou pegar. E aí parece que o nosso corpo, não sei se vocês já sentiram isso, parece que ele mesmo sabota. Então parece que um pequeno detalhe é algo estressante, porque assim você tem vontade de comer, eu tô de chocolate ali mesmo, então eu vou pegar, porque eu tô estressada. Alguém já falou assim, não, meu dia foi tão puxado que hoje eu mereço. Alguém já falou isso aí? Fez sentido pra vocês? Porque isso a gente faz a gente fica um hábito, né? Você já começa, não, hoje eu mereço. Tem pacientes que falam, não, Débora, tudo bem, mas tem dia que eu mereço, né? Igual teve gente que falou de questão de bebida alcoólica, tem dia que eu mereço. Aí tem pacientes que me falam também, mas você já viu que brasileiro tudo termina em comida? Então tem sim questões culturais, né? Eu sou de família, eu sou mineira, sou de família mineira, e nós sabemos que realmente quando nós chegamos na casa dos nossos familiares,
é aquele monte de comida. E aí, se você está com as suas emoções desreguladas, e aí você vai ver aquilo ali, tudo, você quer fazer o quê? Você vai comer. Então agora, se você começa a ter uma consciência diferente e você começa a entender esse processo no seu corpo, você vai conseguir falar não, vai comer menos, e aí você não vai depois ter aquele sentimento de culpa, frustração, e aí realmente fica mais fácil para você. Então comece a ter consciência, comece realmente a cuidar da sua alimentação, como eu estava falando das marmitas, né? Porque se eu deixo as marmitas ali, eu vou pegar elas, eu não tenho outra opção. Agora, se você deixa para fazer o seu alimento, né, as suas refeições, quando você já está com fome, o que você vai procurar? O que está mais fácil. E geralmente o que está mais fácil são as coisas que nós vamos desembalar, né, que são as coisas industrializadas. Então tem umas frases aí que as pessoas falam, né, desembale menos e descasque mais, né, para os alimentos, né, naturais. Então é isso, se você tem a sua refeição organizada, você consegue organizar melhor isso. Você não vai ter vontade de comer aquilo, porque já está pronto. E aí você não vai ter necessidade de buscar alguma coisa que já está ali pronto, mas que não vai fazer bem para o seu corpo. Então você precisa ter esse tipo de consciência. Então nós temos um ciclo, né, vicioso dessa compulsão alimentar. Então você começa, seu corpo se sente, né, que você está com fome. E aí você começa a sentir a sua energia baixa. E aí você fala, não, eu preciso comer. Quando você sente que a sua energia está baixa, qual que é a primeira coisa que nós pensamos? É no alface? Não. É em um açúcar. É um carboidrato. E aí quando nós ingerimos, e dá uma preguiça de preparar as comidas quando não está com fome. Mas se você começa a fazer isso como um hábito, eu, por exemplo, eu tiro o domingo à tarde. E aí eu já coloquei na minha cabeça que aquele dia eu tenho que fazer aquilo. E pronto, gente, não dê oportunidade para o seu corpo te sabotar. Tem que fazer, tem uma lista de planejamento, faça. Só vai. Porque se você der qualquer oportunidade, você vai cair em tentação e você não vai fazer. E aí você começa a ter esse hábito. Depois você nem percebe e já está fazendo. Entendeu? E aí, como eu estava falando. Então, seu corpo está sentindo uma falta de energia, você está ali. Aí você pensa no açúcar. E aí você vai lá e pega esse açúcar. Quando você ingere esse açúcar, né, ruim, que é o açúcar mesmo, refinado, com a questão e tem o carboidrato, aumenta essa glicose no nosso corpo. E aí o nosso pâncreas vai liberar mais insulina para poder absorver, né, essa glicose. E aí, como esse açúcar e esses carboidratos são ruins para o nosso corpo, o corpo vai absorver rápido. E aí, se o corpo absorve rápido, logo você vai ter necessidade de comer de novo. E aí você vai querer comer mais açúcar e mais carboidrato. E aí você já entrou nesse ciclo. E aí quando você vê, você está tendo necessidade o dia inteiro, nas suas principais refeições, de colocar um docinho, de colocar um carboidrato, porque senão o seu corpo parece que não se sente saciado. E aí você precisa condicionar o seu corpo a sair desse ciclo. Então, quando a pessoa tem compulsão alimentar, ela vai ter essa vontade de comer, né, de forma exagerada. Come de tudo, come em grandes quantidades. E aí isso pode ser o quê? 2 vezes na semana. A pessoa começa a entrar nesse hábito e começa a durar por meses. E aí a pessoa precisa de ajuda. Você precisa ter um acompanhamento com nutricionista, com endócrino, para ver se tem alguma questão hormonal, com a parte, né, da terapia, seja com psicólogo, para entender essa fome emocional, por que você está tendo essa necessidade, qual a emoção que está desregulada, terapia, né, a microfisioterapia, TME, Seven Healings, que são atendimentos que eu realizo. O que eu faço com meus pacientes que me procuram, que estão com essa questão de compulsão alimentar? Eu vou procurar a raiz. Isso é o quê? Como que é a genética da sua família? Como que foi a gestação quando a sua mãe estava te gerando? Ela ganhou muito peso? É uma família que tudo acaba em comida, né? Como eu falei. Como que é esse ambiente que você convive? Qual situação? Você passou por algum trauma, algo que fragilizou o seu corpo e que depois disso você começou a ter vontade de comer mais? Você teve algum tipo de separação, luto, e que você está preenchendo esse vazio com comida? E aí eu vou fazer toda essa investigação e saber qual a raiz, por que seu corpo está reagindo dessa forma. Ah, Débora, o que mais que você pode fazer? Claro que eu vou indicar para vocês o óleo essencial.
O Smart Saci, ele é um mix de óleos essenciais. E aí, ele é ótimo para essa questão da compulsão alimentar, aumenta o metabolismo, ajuda muito nesse processo. E aí você começa a fazer... Então é por isso que eu receito algum doce como pré-treino. Pensei que era só com doce de leite. É porque ele dá mesmo essa energia, né? Vai dar. Mas aí tá, cuidado com seus pré-treinos, tá? E aí se você tá indo no nutricionista e ele tá recomendando, ok. Porque senão às vezes as pessoas acham que vai me dar essa energia, então eu vou comer qualquer porcaria ali que vai me ajudar. Não, tem mesmo pré-treino específico pro seu corpo, pro seu tipo de treino, para ver como que seu corpo reage e qual o tipo de energia que realmente você precisa naquele momento. E aí quando a gente procura essa causa, tem resultados maravilhosos nessa questão de compulsão alimentar. E aí você começa a ter uma nova consciência disso, o que seu corpo está precisando ser trabalhado para resolver. E aí, gente, então se você se identificou, se você também sente, né, quando essas emoções estão desreguladas, é que você precisa olhar para isso agora. Por quê? Porque senão daqui a pouco você já modificou o seu corpo, você já ganhou muito peso e aí você vai começar a ficar com o seu corpo inflamado, né? Já fiz uma live sobre a questão de intestino inflamado, quanto isso faz mal, e aí você começa a ter menos energia, você começa a não ter vontade, não ter ânimo, começa a entrar nesse ciclo e começa a auto-sabotar, e aí na hora que você vê, você já não está mais conseguindo, e aí você precisa de tratamentos mais rápidos, né, com outros tipos de intervenção para poder te ajudar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, entender mostrar de uma forma, né, mais simples, de vocês entenderem que isso acontece sim, que isso tem como resolver sim, e que tipo de emoção que pode causar no seu corpo, como que é essa forma de você entender esses gatilhos. Eu sempre gosto de falar aqui nas lives, os temas que eu venho conversar com vocês, da importância de você conhecer o seu corpo. Então não adianta você chegar no profissional e querer, né? Que nós conhecemos o seu corpo em um dia, em uma hora. É muito mais fácil quando você chega para o profissional e fala: olha, eu observei que quando eu fico mais ansioso, é aí que me dá vontade, né, de comer esse tipo de alimento. Ou então, é quando eu estou mais triste, porque assim fica mais fácil. Então comece a observar o seu corpo, comece a ver o que você consegue fazer. Então essa fome emocional, é aquela fome repentina, sabe? Do nada você vem aquela fome, então desconfia dela. Agora se é aquela fome gradual, né? Tô começando a ficar com fome, tá aumentando. Então isso provavelmente é uma fome fisiológica mesmo, é seu corpo que está precisando se alimentar. Agora você está aqui, recebeu uma ligação, viu uma mensagem, viu alguma coisa que você não te agradou e nossa, que fome. Por quê? Então procure alguma coisa repentina e comece a enxergar melhor isso no seu corpo. E isso vai ficando muito mais simples. Então muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Amanhã tem um episódio lá no podcast sobre esse tema. Obrigada pelas pessoas que estão aqui comigo sempre, toda quarta-feira. Hoje, né, véspera de feriado, mesmo assim vocês estão por aqui. Então tenham todos aí um excelente feriado, fiquem com Deus e até quarta-feira, tá bom? Então não fique sofrendo aí com a sua fome emocional. Vamos tratar e olhar para ela para que isso não atrapalhe você, o seu corpo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até quarta-feira.